Inicie a sua execução com o círculo mágico. Ao redor do seu dedo, você dará, no mínimo, uma volta, deixando o cabo sobrar, tá? Ajuste o fio no seu dedo e nós vamos começar inserindo um ponto neste círculo. Então, aqui você me vê prendendo o primeiro ponto. Ao redor do círculo, você vai trabalhar um ponto baixo. Faça uma e duas correntes e novamente faça um ponto baixo. Um arco foi feito. Faça uma corrente, ou melhor, um ponto baixo e faça duas correntes. Estamos fazendo o nosso segundo arco. Para encerrar, ponto baixo. Perceba que todo arco se inicia e se encerra com pontos baixos. Mais uma vez, você fará ponto baixo, duas correntes e mais uma vez, ponto baixo. O processo aqui foi feito por 3 vezes. Eu preciso de 5 arcos iguais a este. Uma vez tendo chego no nosso quinto arco, você vai perceber que você terá um círculo muito maior do que os pontos que você teceu, ou seja, você não consegue fechar a circunferência. Nós vamos puxar este cabinho que ficou solto, olha lá, mantém seguro aqui para não desfazer nada e você vai puxar assim, olha, para fora, e você vai percebendo que o círculo vai se fechando, olha lá, ó, tá se fechando. Estou puxando, quase que fechou. Antes de você fechá-lo, nós vamos encerrar esta carreira pegando este ponto, né, que eu deixei larguinho. Deixa o cabinho que nós estamos puxando para fora da execução. E você vai passar a agulha no primeiro ponto baixo, puxar uma laçada e você vai arrematar. É o ponto baixíssimo. Aqui você tem a carreira tecida. E nós vamos terminar de fechar este círculo. Então, eu vou pegar aqui o cabo. Eu vou manter seguro só por uma questão de não deixar desfazer, não correr o risco, né? E a gente vai, ó, apertar bem, ó, tá super apertadinho. Vou apertar mais um pouquinho, olha lá. Eu fechei o miolinho da minha execução, perceberam? Nós vamos trabalhar agora cada um dos arcos que nós tecemos. Então, nós vamos iniciar fazendo uma, 2 e 3 correntes para dar altura. Eu laço e no meu primeiro arco, então você vai precisar abrir bem os seus pontos, que é para você conseguir localizar o meio deste arco. Você vai começar a trabalhar uma sequência de 5 pontos altos. Então, aqui eu tenho o meu primeiro ponto alto, o meu segundo ponto alto, o terceiro ponto alto, o quarto ponto alto e eu vou finalizar aqui com o quinto ponto alto. Alargo, vou pegar o primeiro ponto alto tecido, vou puxar esta argola que está larga e ajustar e trazer por dentro. Eu transformei em ponto pipoca. Eu faço aqui uma corrente para travar e eu laço. Você tem na sequência 2 pontos baixos. No primeiro, você fará um ponto alto. Faça 2 correntes para intercalamento, lace novamente e no segundo ponto baixo, você fará um novo ponto alto. Lace e no próximo arco, trabalhe novamente a sequência de 5 pontos altos. Então, aqui nós temos o segundo, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Vamos pegar novamente o primeiro ponto alto, vamos pegar a alça que nós alargamos, ajustar e trazer por dentro da primeira, é o ponto pipoca. E aqui, olha, uma corrente para travar. Lace, você tem 2 pontos baixos na base. No primeiro, você fará ponto alto.
você fará 2 correntes de intercalamento e no segundo, ponto alto. Vamos continuar desta forma o contorno todo. Para encerrar a carreira, aonde eu tenho 3 correntes no início e um ponto alto aqui no final, eu farei as minhas 2 correntes de intercalamento, passarei a minha agulha na terceira corrente inicial e puxarei a laçada. E eu arremato, é o ponto baixíssimo para encerrar. Minha gente, agora funciona assim. Você faz uma corrente para iniciar esta carreira. Antes do ponto pipoca, você terá um ponto baixo. Sobre o ponto pipoca, você terá um ponto baixo. E após o ponto pipoca, você terá um ponto baixo. Então, no intervalo destes arcos, 3 pontos baixos serão tecidos. Então, nós vamos fazer aqui, antes do ponto pipoca, um ponto baixo. Sobre o ponto pipoca, um ponto baixo, e após o ponto pipoca, um ponto baixo. Neste intercalamento de 2 correntes, você fará um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Novamente, você tem o ponto pipoca. Antes dele, você faz um ponto baixo. Sobre ele, você faz um ponto baixo. E após ele, você faz um ponto baixo. No intervalo, você faz um ponto baixo, 2 correntes e um ponto baixo. Vamos tecer desta forma o contorno todo. Encerramos esta carreira passando a agulha pelo primeiro ponto baixo tecido, puxando uma laçada e arrematando ao ponto baixíssimo. Você fará uma corrente e nesta carreira nós faremos um ponto para cada ponto de base e manteremos o aumento que é feito nas extremidades, né? No cordão das 2 correntes, que é sempre de ponto baixo, 2 correntes e ponto baixo. Porém, nós não faremos o ponto baixo da forma que nós fizemos na carreira anterior. Nesta carreira, ele será feito em relevo. Então, nós vamos com a agulha por trás do ponto, dar a volta, olha, a agulha vem aqui pra frente, eu dou a volta no ponto, volto pra trás, eu puxo a laçada pra fora e aí é que eu faço o meu ponto baixo. Aí, novamente, eu venho pra frente, eu volto pra trás e eu faço o meu ponto baixo. Vai percebendo que ele está sendo feito em relevo, ó, novamente, eu venho pra frente e volto pra trás. E assim é que eu vou tecendo os meus pontos baixos. Olha aqui a situação. Como é bem pequenininha, é importante você ir abrindo os pontos para que você não pule ponto nenhum. Você precisa conseguir enxergar os pontinhos, tá? Quando eu chego no arco de correntes, eu trabalho como eu trabalhei na carreira anterior. Ao redor do arco, um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Aí, novamente, eu volto a trabalhar em relevo, sempre passando a agulha ao redor do ponto. Olha, eu venho para frente e ao redor eu volto para trás para puxar a laçada. E eu mantenho a quantidade de pontos nessa sequência, né? Aonde eu faço um ponto para cada ponto de base. Desta forma, o contorno todo. Vamos encerrar esta carreira passando a agulha pelo primeiro ponto feito na carreira, puxando a laçada e arrematando. É o ponto baixíssimo. Mais uma vez, inicie com uma corrente e normalmente, minha gente, teça um ponto baixo para cada ponto de base. Lembrando que na extremidade, aonde você tem as 2 correntes, você tecerá um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Então, observe, um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. E eu volto a tecer um ponto baixo para cada ponto de base da carreira anterior, normalmente. Toda a carreira desta forma. A próxima carreira é iniciada com uma corrente e nós voltamos a trabalhar os pontos baixos em relevo. Então, eu venho para frente, eu volto para trás, eu puxo a laçada para fora e aí é que eu arremato.
Mais uma vez eu venho para frente, volto para trás, puxo a laçada para fora e arremato. Minha gente, um ponto para cada ponto de base da carreira anterior, lembrando que na extremidade, no cordão de 2 correntes, nós faremos um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Vamos tecer então esta carreira completinha desta forma. A próxima carreira é iniciada com 1, 2 e 3 correntes. Lace e no próximo ponto de base você fará um ponto alto. Lace e na sequência, no próximo ponto, você fará 5 pontos altos no mesmo ponto de base. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Alargue, venha no seu primeiro ponto da sequência de 5, puxe o ponto alargado por dentro deste primeiro e faça uma corrente para travar. Lace, pule um ponto de base e na sequência faça 2 pontos altos. Então, 1 e 2. Lace, pule um ponto de base e no próximo faça um ponto pipoca. Então, o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro, agora o quarto e agora o quinto ponto alto. Vamos alargar, vamos pegar o primeiro ponto da sequência de 5, vamos ajustar, vamos passar o ponto pelo primeiro e travar com uma corrente. Outro ponto pipoca. Lace e no intervalo de 2 correntes faça um ponto alto, 2 correntes, lace de novo e faça mais um ponto alto. Lace, pule um ponto de base, no próximo você fará um ponto pipoca. Então, o primeiro ponto alto, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ponto alto no mesmo ponto de base. Pegue o primeiro ponto alto da sequência de 5, ajuste esta alça e traga por dentro deste ponto. Trave com uma corrente e lace. Pule um ponto de base e faça 2 pontos altos, sendo um em cada ponto de base na sequência. Novamente um ponto pipoca no próximo ponto, então você tem o primeiro ponto alto, o segundo ponto alto, o terceiro, o quarto e agora o quinto ponto alto. Vamos alargar, vamos localizar o primeiro ponto alto da sequência de 5, ajustar a laçada e trazer por dentro dele. Faça uma corrente para travar, lace e na sequência faça 2 pontos altos. Lace novamente e pulando um ponto de base você fará mais um ponto pipoca. Então, o segundo ponto alto no mesmo ponto de base, o terceiro, o quarto e agora o quinto. Alargo, pego o meu primeiro ponto alto da sequência de 5, ajusto o ponto que estava alargado, passo por dentro do ponto inicial e travo com uma corrente, eu tenho um outro ponto pipoca. Mais uma vez eu vou fazer no cordão de 2 correntes, um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto. Perceba então que nós temos a repetição desta carreira completa aqui no início, né? Porém, no início nós não estamos no início da carreira, nós estamos no meio. Então, nós vamos tecer esta sequência em todos os lados. E para finalizar o primeiro lado, que foi o que nós começamos nesta carreira, nós vamos simplesmente preencher com um ponto pipoca e finalizar com um arremate
no cordão de 3 correntes inicial. Minha gente, vamos fazer esta carreira inteira e depois nós voltamos. Agora você fará uma corrente para iniciar esta carreira e para cada ponto de base nós faremos novamente um ponto baixo. E nós vamos trabalhar as extremidades como nós já trabalhamos anteriormente. Então nós faremos no cordão de 2 correntes um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Vamos então trabalhar esta carreira toda desta forma. A nossa penúltima carreira se inicia com uma corrente e mais uma vez trabalharemos os pontos baixos em relevo. Então nós traremos a agulha para frente, voltaremos para trás e traremos o ponto ao redor do ponto da carreira anterior, fazendo então o desenho do nosso relevo com os pontos baixos. Mais uma vez, as extremidades, ou seja, o cordão de 2 correntes é trabalhado com um ponto baixo, 2 correntes e mais um ponto baixo. Última carreira da nossa execução. Faça 1 e 2 correntes, lace e para cada ponto de base você trabalhará um meio ponto alto. Lembrando que na extremidade os aumentos precisam ser mantidos, porém serão feitos em meio pontos. Então você fará um meio ponto alto, 2 correntes e mais um meio ponto alto. Vamos lá? Tecendo desta forma a nossa carreira por completo. E agora eu trago para vocês o motivo totalmente tecido com um cabo de clé a 1000 e agulha 1 milímetro. E para vocês terem um padrão de comparação, eu tenho o mesmo motivo tecido com o barroco multicolor e agulha 3,5 milímetros. Então observem que há uma certa diferença, né? Pessoal, esse motivo pode ser utilizado desde para vestuário até para tapeçaria. Então fica muito ao critério de vocês como utilizá-lo. O importante é que você o teça porque realmente fica muito bonitinho e você cria aí peças bem legais com mais este motivo.